Abertura. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao meu canal e que a paz do Senhor esteja em todos os corações. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber novas notificações. Lembrando que sempre temos vídeos novos às quartas-feiras e às segundas, terças e quintas, sextas-feiras é o nosso Momento Poesia. Hoje vamos continuar da série Os Apóstolos de Jesus no capítulo 8 e hoje falaremos sobre o apóstolo Mateus. Vamos ao vídeo? O apóstolo Mateus aparece em todas as listas que relacionam os discípulos de Jesus, sendo elas Mateus 10:3, Marcos 5:18, Lucas 6:15 e Atos 1:13. Apesar de Mateus ter sido um dos 12 apóstolos de Jesus e também ter escrito um dos 4 evangelhos, não se pode encontrar tantas informações biográficas sobre ele. Na verdade, além das listas com o nome dos discípulos, o apóstolo Mateus aparece apenas em outros 2 episódios em todo o Novo Testamento. Um dos relatos em que o apóstolo Mateus aparece na narrativa bíblica, além das listas de apóstolos, descreve justamente sua chamada para ser discípulo de Cristo. Uma curiosidade sobre isto é que a escolha do apóstolo Mateus é a única chamada individual de um discípulo registrado nos evangelhos sinóticos. O texto nos informa que o apóstolo Mateus era um publicano. Os publicanos eram os cobradores de taxas e impostos a serviço do Império Romano. Essas classes de trabalhadores eram desprezadas pelos demais judeus, que os reputavam praticamente como traidores do seu próprio povo. De acordo com o contexto histórico da passagem, é possível que Mateus estivesse sob as ordens de Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Considerando o ofício que desempenhava, o apóstolo Mateus provavelmente era uma das pessoas mais cultas entre os grupos dos discípulos de Jesus. Jesus encontrou Mateus sentado na coletoria, ou seja, na alfândega, nas proximidades de Cafarnaum, e lhe ordenou que o seguisse. Esse local em que o apóstolo Mateus estava eram postos fiscais geralmente estabelecidos em estradas, pontes, canais ou nas margens dos lagos para coletar taxas e impostos. Como o nome Levi não é mencionado em nenhuma das listas de discípulos de Jesus, é amplamente aceito que Mateus e Levi tenham sido a mesma pessoa. Nos evangelhos de Marcos e Lucas, lemos que Jesus ordenou que Levi o seguisse, numa descrição muito semelhante ao registro do evangelho de Mateus, onde o apóstolo foi convocado. Entendendo então que Levi e Mateus são as mesmas pessoas, logo somos informados de que ele era filho de Alfeu. Sabemos também que Tiago, outro apóstolo de Jesus, também era filho de Alfeu. No entanto, não há informações necessárias para que possamos afirmar que se tratava do mesmo Alfeu e, consequentemente, que Tiago e Mateus eram irmãos. Ainda sobre sua dupla designação, como Levi e Mateus, existe a chance de que seu nome principal era Levi, mas que depois de se tornar apóstolo de Jesus, ele preferiu ser chamado por outro nome, no caso Mateus, tal como Simão Pedro também o fez. O outro relato em que o apóstolo Mateus é mencionado, além das listas com o nome dos discípulos e a narrativa de sua chamada, está justamente registrado na sequência do texto em que ele começa a seguir Jesus.
Na ocasião, o apóstolo Mateus aparece dando uma festa ou oferecendo um grande banquete em sua casa. Essa festa contou com a presença de muitos publicanos e pescadores, e o fato de Jesus ter sentado à mesa com eles foi censurado pelos escribas e fariseus. Após o Pentecostes descrito em Atos dos Apóstolos no capítulo 2, a Bíblia não nos fornece mais nenhuma informação sobre o apóstolo Mateus. Algumas tradições, sem qualquer comprovação histórica, sugerem que em algum momento após o Pentecostes de Mateus partiu para a Europa, Macedônia, Síria e outras localidades. Apesar de alguns críticos defenderem que o apóstolo não pode ter sido o autor do evangelho que leva seu nome, a tradição cristã, desde a igreja primitiva, atribui ao apóstolo Mateus a autoria do primeiro evangelho. Na verdade, o que pode ser dito é que nenhum argumento contrário à autoria do apóstolo pode ser sustentado à luz de uma análise profunda da questão. Essas tradições defende que o apóstolo Mateus morreu de causas naturais estando ou na Macedônia ou na Etiópia. Por outro lado, tradições gregas e romanas afirmam que o apóstolo sofreu martírio. Mateus morreu na Etiópia, apedrejado, queimado e decapitado. Suas relíquias teriam sido transportadas para Paestum. Depois, essas relíquias foram levadas para a cidade italiana de Salerno, onde até hoje se encontram e são consideradas pelos mais crentes como verdadeiro do santo. A Igreja Romana celebra sua festa em 21 de setembro e a grega em 16 de novembro. Seu símbolo como evangelista é um anjo. Este foi o vídeo de hoje, a 8ª parte da série Os Apóstolos de Jesus, faltando agora somente 4 e mais 2 especiais que eu comentarei mais adiante. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau! Abertura. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao meu canal. Que a paz do Senhor esteja em todos os corações. E comecei mal. Eita ferro! Caiu tudo. Isso vai ser boa.